A queixa principal do paciente é dor à mastigação em um dente que já dura algumas semanas. Pode ser que ele lembre de algum episódio nesse passado próximo aí, onde ele mordeu alguma coisa que causou uma dor momentânea naquele dente, pode ser que não. Em alguns momentos esse dente também chega a ter uma certa sensibilidade com frio, mas o que realmente incomoda no dia a dia do paciente, que ele relata, é exatamente a dor quando ele vai mastigar qualquer coisa em cima desse dente. Antes de fazer o exame clínico profissional, ele já levanta uma suspeita aí de uma trinca nesse dente, que vai condenar a manutenção desse elemento dental. No entanto, ao fazer o exame, ele se depara com um quadro que é muito menos devastador e, felizmente, que pode apresentar um bom prognóstico, que é uma cúspide trincada. Isso acontece normalmente em dentes com restaurações classe 2. Ao exame clínico, o profissional observa então uma linha de trinca na crista marginal mais enfraquecida e outra linha normalmente se estendendo pelo sulco vestibular ou pelo sulco lingual para a região cervical do dente, paralelamente ao sulco gengival. O diagnóstico ele pode não ser conclusivo ainda nesse momento, porque essa linha de trinca na cervical da cúspide nem sempre é visível, porque ela pode estar um pouco subgengival. E a cúspide ainda não necessariamente apresenta mobilidade, deixando então o profissional ainda na dúvida sobre a causa da dor e sobre o diagnóstico conclusivo. As radiografias não são úteis nesse caso como auxiliar de diagnóstico, e uma sequência que o profissional pode seguir, que pode realmente chegar a levar a um diagnóstico conclusivo, é o seguinte. Primeiro, realizar um teste de mordida para reproduzir esse sintoma, essa situação desse sintoma relatado pelo paciente. Isso pode ser feito apoiando na cúspide, especialmente na cúspide suspeita, um cotonete ou uma espátula de madeira ou até mesmo um mordedor, que é um instrumento especificamente desenhado para isso, e pedir para o paciente ocluir. Nesse momento, ele vai relatar então incômodo quando ele morder sobre a cúspide suspeita, sobre a cúspide onde existe realmente uma trinca. O segundo passo é realizar o teste térmico, que costuma responder nessa hora normalmente, às vezes acusando uma pulpite reversível. E o terceiro passo é, então, diante desses sinais e sintomas que indicam mesmo essa forte suspeita de uma cúspide trincada, o profissional pode, então, remover a restauração presente para avaliar diretamente a dentina subjacente. Se a fratura da cúspide for um pouco mais antiga, essa trinca ela já pode estar pigmentada e facilmente visível, ou então pode ser usado até mesmo um corante como azul de metileno para ajudar nessa visualização. Essa linha, ela se origina no assoalho da cavidade em um ângulo que se estende até a superfície da raiz subgengivalmente. Ao remover então a restauração, a cúspide ela pode apresentar nesse momento uma certa mobilidade, o que indica a sua remoção já para uma reabilitação adequada desse dente. No entanto, no caso de não haver a mobilidade da cúspide, normalmente isso indica que a trinca presente no soalho da cavidade, ela não se estende até a superfície da raiz subgengivalmente. Nesse caso, a cúspide ela não precisa ser removida nesse momento e uma possibilidade de tratamento é a reabilitação desse dente com uma proteção de cúspides, para evitar exatamente então que essa trinca ela evolua para uma fratura total dessa cúspide. O simples acompanhamento do caso também é uma possibilidade de sequência aí no tratamento. No entanto, é muito provável que se essa trinca realmente exista, em curto a médio prazo, isso evolua para uma fratura total dessa cúspide. E é interessante observar que no momento em que essa cúspide finalmente se parte, os sintomas do paciente eles são frequentemente aliviados. De uma forma ou de outra, o prognóstico nos casos de fratura de trinca ou fratura de cúspide é favorável na grande maioria dos casos.